Então vamos lá? E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio, do Visual Modo Podcast. E no episódio dessa semana a gente vai seguir, se aprofundando mais, falando sobre como ter uma página de vendas, um website, uma marca, colocar o seu currículo online, para além das redes sociais, ter o seu próprio espacinho na internet. Então, no último episódio a gente falou sobre domínios, o que é um domínio, como que registra as vantagens, de ter por que você precisa. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é o que é? É hospedagem de sites. A gente vai explicar o que é, para que serve, por que seu site precisa de como que ela funciona. Mas calma, que eu não tô sozinho, Eu tô com ela, que é a melhor hóspede do mundo, tanto que mora comigo há muitos anos, Victoria Galeno, a corretora sincera, e a convidada. Oi, gente. Nossa, adorei a apresentação. Realmente, eu precisava de uma hospedagem. Olá, sejam bem-vindos, Eu, mais uma vez, aqui, como corretora sincera. Acessem lá o YouTube. Caso você queira um plano de saúde, odontológico ou seguro. Mas bora lá. Tá, vamos lá, convidada, me conta. Na sua opinião, o que é uma hospedagem de sites? Embora a gente já tenha falado sobre o Airbnb, agora a gente vai falar do Airbnb de site. Airbnb de site. O Airbnb de site. Porque é onde o seu site tem que estar hospedado para ele poder funcionar. Porque tem alguns certificadinhos e tal. Eu acho que é basicamente isso, certo? E você acha que é uma coisa complicada? O que você pensa sobre isso? Eu penso que é uma coisa complicada. Tá bom. Porque eu não sabia de todas essas etapas para poder ter um site, então... E, na sua opinião, tem alguma diferença entre já palavras que as pessoas gostam muito de usar? Por exemplo, data center, servidor, host e hospedagem? Então, você acha que tem alguma diferença? Eu acredito que tenha que ter, Pra ter tanto adjetivo. Tudo é a mesma coisa. Então, mas é aí que eu ia chegar. Eu acho que acaba sendo tudo... focado numa coisa só, como resultado, Mas eu acho que muda a forma, não sei. Você vai explicar melhor sobre isso, porque eu sou uma pessoa totalmente leiga, então... Mas maravilha, olha, vê o último episódio, O último episódio é o 18, se eu não me engano, esse aqui vai ser o 19, sobre como que registra um domínio. Porque assim, óbvio, o primeiro passo do seu site é ter um domínio, pra você ter sua marca online. E vamos dizer que você quer, por exemplo, fazer um currículo para você online, currículo diferentoso e tal, pra você colocar o seu portfólio, seus últimos trabalhos, suas capacidades, o English também, suas skills. Aí, por exemplo, meu nome, vou colocar claudiosobrenome.com. Puta, já não consigo, então eu tenho que achar um outro domínio. Mas concorda que eu consigo ter o meu domínio, mas não ter o site para ele? Sim. Do mesmo jeito o servidor, eu consigo ter uma hospedagem de site, mas não ter um domínio. O problema é que aí para você acessar o site, você tem que acessar igual um número de telefone, sabe? 192, 168, 123, 58. Que é um monte de número, Porque o domínio nada mais é do que o jeito de você linkar esses números que estão dentro do seu servidor para um site. Mas vamos lá, vamos voltar do começo. Você já tem um domínio, você pode registrar esse domínio em qualquer lugar, eu vou deixar um link ali para você registrar um domínio. Você registrou esse domínio, você pode registrar, por exemplo, no Google Domain, você pode registrar esse domínio, mas você pode ter uma hospedagem em uma outra empresa. E como é que isso funciona? Empresas de hospedagens, elas vendem um pedacinho de um computador. Vamos explicar um pouquinho mais. Porque isso é uma coisa muito curiosa, porque eu não tinha noção dessas coisas. E a capa, do podcast é justamente isso. Parece um monte de geladeira? Parece um monte de geladeira. Mas são vários computadores para armazenamento de dados, A capa do podcast é um data center. Eu quero fazer um outro episódio só sobre data center, porque é uma coisa muito interessante da engenharia, mas nada mais é um data center, gente. Imagine que você tem... Sabe aqueles computadores de mesa? Sim. Sabe, aquele gabinetão e tal? Sim. Imagine uma gaveta, uma geladeirona e tal, da altura de uma geladeira realmente, com 80 gavetas, mais ou menos, de altura, e essas gavetas, cada uma é um computador. E dentro desse computador, existem dezenas de sites. Isso é um servidor. E precisa ter esse servidor pra quê, exatamente? Quando você digita lá, por exemplo, sei lá, se você está vendo esse podcast no YouTube, você digitou lá youtube.com, concorda? Aquilo é o domínio, Você digitou o domínio que aconteceu. Ele bateu, ele redirecionou você para um computador, onde está os dados do YouTube, onde está esse vídeo, por exemplo, salvo. E esse computador, ele é tão rápido que ele conseguiu entregar, você conseguiu baixar desse computador, o download das informações desse computador é esse vídeo.
Esse é o trabalho do servidor. É deixar as informações salvas. Deixar as informações salvas, Ele é online, tipo um disco 24 horas por dia, acessível por qualquer um com aquele link. E o que acontece se esse servidor morrer? Se esse servidor morrer, você tem o backup. Ah. Você tem a redundância. Porque, vamos lá, existem vários tipos de servidores, mas vamos tentar explicar um pouquinho mais da lógica antes de entrar nos tipos de servidor, tá bom? Tá. Por exemplo, o que acontece? Você quer deixar o seu site online, você quer que outras pessoas acessem o seu site, beleza? Certo. Então, tudo que está salvo no seu site, as fotinhas, os textos, os conteúdos, os códigos que fazem aquela página bonita, eles precisam estar em algum lugar. E esse lugar precisa estar online 24 horas por dia, porque eu não sei que hora que vão acessar meu site, não é mesmo? E eu não posso ter isso. Você pode ter isso. No entanto... Você pode ter um servidor próprio, não tem problema nenhum. Tudo que você precisa de internet e um computador ligado 24 horas por dia. O problema é que não é tão simples assim. Por isso que existem essas empresas que terceirizam esse trabalho. Quando você vai, por exemplo, numa HostGator da vida, numa local web da vida, você compra um pedacinho desse servidor. Existem vários tipos de servidor que você pode comprar. E eles já deixam tudo prontinho para você só colocar o seu site lá dentro. O que é muito mais Eles fácil. dão suporte caso alguma coisa quebre. Eles se encarregam dos backups. Porque, sabe quando você deixa o computador ligado muito tempo que ele fica quente? Sim. E começa a gritar. Exato. Imagine um campo de futebol de computadores. Entendi. Todos juntinhos. Caraca. Agora, imagine que nesse dia começou a ficar muito úmido. Certo. Dá ruim nos discos rígidos. Agora, imagine que esse dia começou a ficar muito seco. Também dá ruim nos discos rígidos. Então... Eles precisam ficar dentro de uma geladeirinha que mantém a temperatura. Isso, e não só mantém, mas mantém, tipo, a umidade certa, controla de acordo com a temperatura do mundo. Olha, é que nem uma adega. Exato. Maravilhoso. Sim, até um pouquinho mais complexo, mas é uma lógica muito boa. Mas então, tipo, dá pra você ter em casa? Dá. Existem empresas que têm uma coisa chamada intranet. O que é a intranet? É a internet de dentro da empresa, ela não sai da empresa, é só ali dentro. Sabe, tipo o interfone que tem nos prédios? Sei. O que é aquilo? É um mini servidorzinho, Caraca. tá? Que faz aquilo tudo funcionar. Entendi. Então, do ponto de vista servidor, entendeu? Entendi, ok. Aí o que você precisa? Você precisa de um lugar para você hospedar o seu site, para você hospedar aquelas informações. Certo. E óbvio, para você se hospedar num hotel, você não paga uma mensalidade? Claro. Para você hospedar o seu site no computador que vai ficar 24 horas por dia ligado, que tem suporte, fica recebendo atualizações, porque o computador fica velho. O que vai acontecendo? Eles vão trocando. Tem toda a questão de manutenção. Tem uma né? redundância. Por exemplo, caiu um raio em cima do servidor onde está o convênio de saúde online. E agora? Ferrou. Não, eles têm um backup automático, eles têm uma redundância. Se acabar a energia, acabou a energia, deu Walking Dead, sabe? Eles têm um gerador que faça funcionar, eles têm no break, eles têm toda uma estrutura. Por isso que a gente fala. É um seguro, basicamente. Exato. Por isso que a gente fala que é importante, é muito mais fácil você contratar, porque hoje em dia é muito mais barato Do que você realmente ter, porque você tem que se tornar realmente um expert, porque aí tem as coisas de proxy, porque assim, quando você compra um domínio, vamos dizer que você comprou um domínio lá no registro BR. BR. Você comprou um domínio lá. Mas você quer hospedar esse seu site na HostGator. Você consegue pegar os dados da HostGator, colocar os dados do seu domínio lá dentro e pronto. Você já linkou os dois. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Agora imagine o quanto isso seria difícil se você tivesse que inventar a interface para fazer isso tudo. Nossa senhora, que dor de cabeça. Então, dá para fazer um servidor próprio? Dá sim. Muita gente gosta de fazer, eu acho interessantíssimo. Mas geralmente é um pessoal Porém, que já tem mais manejo, né? Então, porque aqui a ideia é que qualquer um possa fazer seu site. Esse é o objetivo do Visual Modo. Pessoas como eu, que não entendem nada. Isso mesmo. Então, o que é a ideia? Você precisa de um domínio, vai lá, compra um. Você precisa de uma hospedagem, vai lá, compra um. Algumas hospedagens, por exemplo, aqui eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você comprar, eles dão 1 ano de domínio grátis. Então você já compra o domínio junto, já tá tudo ali ligadinho, você não precisa fazer nada. Nossa, é muito melhor, muito mais fácil. Agora, beleza, você já entendeu que seu site precisa de uma hospedagem, porque alguém vai ter que acessar seu site, né? Precisa de uma caminha, ele precisa estar uma moradia. num ambiente seguro. Só que existem muitos tipos de hospedagem, tá? Então, vamos começar pelo começo. Primeiro você precisa entender
o que você quer, tá? Qual o seu tipo de site, o que você pretende fazer, qual o público você pretende alcançar, se é muita gente, se não é tanta gente assim. E, de novo, seja realista. Não adianta você comprar uma Scania para você ter que ir no mercado na esquina, sabe? Tipo, também não adianta você querer comprar, sei lá, um Fusquinha, sendo que seu trabalho é subir e descer a serra 10 vezes por dia. Daí não dá, né? Não dá, então você tem que entender qual é o seu projeto. Vamos aqui imaginar que você quer fazer uma loja online, camisetasbrancas.com.br. De novo, igual do outro podcast? Igual do outro, por exemplo. Beleza. A Ering pode estar ouvindo isso. Alô, Ering. Patrocina nós, queremos camisetas brancas. Adoramos camisetas, todas as cores da Ering. Mas enfim, vamos dizer que você quer fazer uma loja. Tá. E no começo você não pretende ter muito tráfego e tal. Tipo, muita gente não vai conseguir encontrar sua loja no começo, infelizmente. Sim. Então você precisa de algo que seja escalonável, ou seja, algo que possa aumentar à medida que for necessário, não é mesmo? Mas não vai ter muito acesso. Vai ter o quê? 1.000, 2.000, 3.000 acessos por dia? Se muito, geralmente. Se muito, né? geralmente, porque a maioria dos sites tem 10, 20 mil por mês. Ainda mais quando é muito nichado ou alguma coisa assim. Exato. É mais difícil ainda o acesso, conteúdo. Isso, bem observado. Então, o que você precisa? Você precisa entender, beleza, eu já sei o que eu quero, meu site vai ser sobre isso, então eu vou pesquisar. Como é que eu vou fazer esse site? Esse site vai ser feito em que tipo de linguagem? Vai ser em HTML, que é comum? Aqueles códigos puros lá que você vê quando você vai lá no inspecionar elemento no seu servidor, no seu navegador? No navegador. Ou ele vai ser em WordPress, que nem aqui no Visual Mode a gente vende tema para WordPress, que é um jeito de você deixar fácil a criação do site. Porque você não precisa ficar digitando aquele monte de código, isso. né? Um dia a gente vai chegar no WordPress também para fazer um episódio para vocês, mas o WordPress ele é como se fosse um gerenciador. Ele deixa fácil a interface de como criar um site. Ele organiza tudo bonitinho para você, tipo o Excel. É melhor do que o Excel. Como é o nome mesmo? É O quê? Windows Explorer. Viu? Ele é maravilhoso, porque, tipo, você não precisa ficar se preocupando em programar. Tipo, você vai vendo o que tá acontecendo ali, sabe? Você não precisa... Você foca em criar o conteúdo. Exato, você não precisa ir lá, escrever HTML, abrir aspas, fecha. Você errou uma vírgula, daí a imagem não carrega. Não, lá tu tá vendo absolutamente tudo. Ele converte, né? É muito legal isso. E ele deixa visual, daí o nome da empresa, né? Visual Mode. Visual Mode. Ele deixa visual o que era código, né? Sim, é muito legal. Então, tipo, vamos dizer que você quer fazer uma loja, você já tem o seu domínio, você já se tocou que, tipo, você não vai ter lá milhões de acessos por mês, você vai começar do começo. E então você gostaria de usar o WordPress, porque você viu que o WordPress é simples, ele tem vários plugins e tal. Você compra um tema e daí você vai poder mudar de acordo com o que você precisa. Isso, tem até tema de graça. A gente tem um tema de graça no WordPress, que é excelente. Ah lá, jabá, o seu site usa o nosso tema de graça. Aí, tá vendo? Jabá, hein? É verdade, o seu site usa o nosso tema de graça. Não, mas é muito legal, porque... E o seu site tá hospedado no link que eu deixei na descrição também, sabia? Alô, acessem. Mas enfim, vamos lá, gente. Eu preciso de você já sabe o que aconteceu, você já sabe que você tem seu domínio, você já entendeu que você precisa de um servidor, você já contratou ele, você sabe mais ou menos, você já achou, né, o lugar, a empresa que você vai contratar ele. Então, o que vai acontecer agora? Você precisa, né, você já se tocou como que... O tipo de... Como o Fusca anda. Você já entendeu como é que o Fusca anda? Você já sabe mais ou menos como é que você vai desenvolver seu site, a tecnologia que vai usar vai ser o WordPress. Então a gente vai colocar isso tudo dentro da nossa hospedagem, para começar a poder fazer o site e deixar ele online. E isso tudo eu, por exemplo, pessoa física, CPF, posso fazer. Consegue fazer super simples. Eu não preciso ter um CNPJ necessariamente para abrir um site. É claro que eventualmente você pode ter um CNPJ por causa da empresa, enfim, volume de venda, enfim. Não. Quando você registra o seu domínio e quando você contrata a hospedagem do site, né, o servidor, o host. O host. Você pode contratar com seus dados pessoas físicas. Você vai precisar do e-mail, CPF, endereço, vai precisar usar cartão para você pagar, Sim. ou boleto, depende do site que você for contratar, né? Tá. Mas beleza, agora vamos lá, vamos dar umas dicas de como contratar um servidor ok, tá? Tá. Porque deve ter um monte de Primeiro, coisa aí que deve ser super baratinho e não funciona. Eu vou pular um ponto aqui que é tipos de servidor, tá? Existe a hospedagem que é de graça, o host free. Tá. Fora, tá? Você vai ter dor de cabeça, você vai se estressar, você vai passar raiva. Não, tá? Já pula isso aqui, tá? Não, de graça não. Já faz uma coisa certa. Ninguém vai cuidar bem dos seus dados de graça, tá bom? Saiba que eles não estão seguros, tá bom? E é importante que eles estejam muito seguros. Feito, tirado isso da frente, vamos lá. Já exclui tudo que é de graça, tá? Já sai fora.
É óbvio, existem coisas de graça, por exemplo, existe o wordpress.com. Você consegue fazer um blog de graça. Porém, o domínio do seu blog vai ser o nome do seu blog.wordpress.com. Fica feio, sabe? Entendi. E ele é extremamente limitado. É tipo aquelas páginas do Tumblr, né? Isso, o Wix também tem isso, né? Que dá pra você fazer um site wix. Qualquer coisa, que também é de graça. Só que é extremamente limitado, coloca propaganda. Em suma, não vale a pena, tá? Você consegue contratar um servidor por um preço muito bom. Tipo, realmente não é caro. E afinal, se você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer um investimento, você tem que investir um pouquinho, não tem jeito. Então, vamos lá. Como é que a gente identifica o que é uma empresa? Eu tenho um post escrito, né, no blog do Visual Mode explicando, né, sinais de uma empresa ruim de servidor, de um host ruim ou de um host bom, né? Sim. Mas, em suma, como é que a gente vai achar? Vamos lá. Uptime, que é uma coisa que eles gostam de falar em inglês para deixar mais complicado, que é o tempo online. Uhum. Qualquer coisa menos que 99,9% de uptime é inaceitável. Porque você quer que o site fique online 24 horas por dia, concorda? Sim. De vez em quando eles têm que fazer manutenções, eles até mandam e-mail avisando, olha, vai rolar uma manutenção, o site domingo vai de madrugada, vai ficar fora de tal hora. Beleza? Então, 99,9% de uptime. Tá. Beleza? Certificado SSL. Isso é extremamente necessário para loja online, tá bom? Sabe quando você entra num negócio e aparece um cadeadinho no seu navegador? Que ele é seguro? Isso! Aquilo é um certificado de encriptação. Sempre que os dados eles são encriptados, sabe? De ponta a ponta. Então, deixa os dados mais seguros, caso alguém queira comprar alguma coisa no seu site. Concorda que a pessoa vai ter que colocar o número do cartão, o CPF, os dados pessoais, o endereço, o e-mail. Então, esses dados têm que estar encriptados. Então, se você quer fazer uma loja online, qualquer site hoje em dia, para o Google gostar dele, tem que ter SSL. Então, veja se o servidor, se a hospedagem que você está vendo tem isso. De novo, no link que eu deixei, eu conferi, tá tudo certinho. Esses tem, tá bom? Inclusive é o que eu uso, né? Inclusive é o que você usa, e foi por isso que eu escolhi. Outra coisa que é muito importante você ver é suporte. Vai lá no Reclame Aqui, vai nesses sites de review e tal, vê o que estão falando, vê qual que é a nota no geral, para você ver se vale a pena ou não, porque você vai precisar de suporte. E quais são os principais... porque geralmente você vai nesses Reclame Aqui e tal, e você consegue ver bastante qual é o ponto fraco, às vezes, da empresa, né? Excelente. Então, você consegue ter uma noção, porque às vezes a reclamação é alguma coisa mais boba. Um outro ponto interessante de você levar em consideração são as integrações. O que são integrações? Você contratou sua hospedagem, não tem nada lá, só que seu computadorzinho lá, seu pedacinho no computador, beleza? Mas não tem nada lá dentro, e você quer fazer o seu site com o WordPress. Concorda que você vai ter que instalar o WordPress na sua hospedagem? Isso é uma coisa que a gente... Imagine que a sua hospedagem é seu celular, e você quer instalar um app. Certo. Tem hospedagens que tem a sua própria Play Store, sabe? Que você pode instalar um app ali facinho clicando no botão instalar. A sua, por exemplo, para mim instalar o WordPress foi super simples. Eu não precisei descarregar dados, subir via painel de controle. Não, eu fui lá, One Click Install, né? Que é o instalador de um clique. Escolhi lá o WordPress, instalei o WordPress na sua hospedagem. Pronto. Como o domínio já estava lá dentro também. Já existia tudo ali, já estava né? tudo ali dentro, o que aconteceu? Acessava o domínio e já abria o WordPress. E se eu precisar em algum momento trocar? Tem outras também. Imagina que tem uma Play Store ali dentro, sabe? Tem uma App Store. Tá. Então, o que acontece? Não gosto do WordPress, quero trocar, não me dei bem. A gente vai pegar e instalar no que a gente chama de root, né? Que é na raiz do seu site, na raiz do sua hospedagem, um outro CMS. Pode ser, sei lá, o PrestaShop, existe o Magento, o Jomila e tal. Tipo, existem vários CMS que chama, tá? Entendi. Ou a gente pode colocar o arquivo de HTML puro com só os códigos. Entendi. E tudo isso, por exemplo, eu que sou uma pessoa leiga nesse caso, eu conseguiria fazer com o suporte da minha hospedagem? Ou eu tenho que contratar alguém ou contatar você alguém? Consegue, porque dentro dessa hospedagem eles têm sua própria academia que ensina você a fazer, porque eles são maiores interessados em conseguir fazer você fazer o que você quer ali dentro. Sim, ter autonomia, então, né? eles têm toda uma academia, óbvio, você tem que ter paciência para você aprender, não é tão simples. Sim. Por isso que eu falo, olha, tipo, o meu trabalho e tal, porque eu dou suporte para os clientes do Visual Modo, porque a gente tem que ajudar
ajudar, né? Não tem Sim. jeito. Então eu falo que meu trabalho é ajudar a pessoa a ter o site do jeito que quer. Independente porque eu não vendi a hospedagem, eu não vendi nada, mas o meu trabalho é ajudar a pessoa. É dar aquele suporte, né? Porque é realmente difícil, não é tão simples assim. Principalmente para quem tá começando, porque quer ter tudo certo logo online, né? Sim, e é muito complicado. Às vezes a gente fica um pouco perdido, porque Mas não sabe por onde começar ou com quem falar. Uma outra coisa, vamos dizer que você não quer usar o WordPress, você comprou lá a hospedagem, você não liga de como o seu site vai ser feito. Quase todas as boas companhias de hospedagem de sites oferecem um criador de sites gratuito. Aí sim, tipo aquele do Wix. Ah, entendi. Sabe, que é aquela coisa arrasta e solta, que você não precisa se preocupar com nada. Entendi. Não tem que instalar o WordPress, não tem que se preocupar com... Já tá ali pré-feito, Já tá você ali só pré-feito. vai mudar a corzinha, a fonte Exato, e tal. o problema é exatamente isso. Quando você instala o WordPress, por meio de temas e plugins, você tem uma opção de customizar que é ilimitada. Sim. Você pode fazer o que você quiser. Desde que você saiba fazer, tá tudo certo. Ou você tenha pode fazer. paciência para aprender, tá tudo certo. Só que, né, se você não tá, você tá com pressa, você quer fazer, sei lá, uma landing page rapidão, que nem a Xuxa. Só pra começar a rodar, né? Só pra colocar pra rodar sua campanha lá no Google Ads, beleza, usa o criador de site que vem lá no seu hospedagem, quando você vai fazer no seu site em algum outro lugar, tá? O que é bom, porque se a pessoa tá com pressa e você vai fazer uma landing page, você não precisa de tanta coisa tão específica, né? Você Não. pode só ir trabalhando depois uma criação do site mesmo e criar primeiro a landing page, né? Exato. É o que você E falou, é a necessidade da pessoa, né? uma outra coisa que empresas de hospedagem boas têm que ter é a opção de você poder colocar vários domínios lá dentro, não um só. Ah, sim. Então, mas daí existe... Na sua, por exemplo, tem 2. Então, mas daí é o que acontece, né? Tipo, porque tem vários tipos de plano. Uhum. Então, conforme eu tenho mais Domínios? mais domínios, né? Porque não necessariamente eu preciso ter o site desses domínios, né? Não necessariamente você precisa ter conteúdo nesses domínios. Você pode ter só os domínios lá dentro. Então, isso Mas que se eu ia você falar. quiser, por exemplo, imagine que você tem um pedacinho do seu computador, tá? Daquele computador do servidor, tá? Certo. Eu posso dividir esse pedacinho em 2 e deixar metade para cada site, para cada domínio. Entendi. Ou em 3, ou em 5. É meu, eu posso fazer o que eu quiser. Entendi. Ou eu posso, por exemplo, criar um subdomínio. Tá. Vamos dizer que o seu site lá é convênio de saúde.online, né? E eu quero fazer alguma Vamos coisa dizer com um que- nome parecido. Vamos dizer que eu quero fazer uma landing page usando tá. o criador de site da sua hospedagem, mas sem afetar o site raiz, que é esse daí que já usa o WordPress, bonitinho, tá Já funcionando. tá tudo redondo. Eu posso criar um subdomínio. O que é um subdomínio? É uma divisão dentro do domínio. Entendi. Ou seja, pode ser, por É um exemplo... subtítulo. Pode ser, por exemplo, vendas.convênio de saúde.online. Ah, Sabe quando você, por exemplo, você tá no site da Porto Seguro, aí você vai na área do corretor, E você daí vê muda que o- muda a URL, vira... Isso. corretor.porto.com.br. Aquele é um subdomínio do domínio principal. Entendi. Por que você faz isso? Para você poder colocar uma série de outros códigos sem afetar o site principal. Porque se você às vezes faz uma coisinha errada, ferra Você quebra com tudo. né? É. Aí, para não quebrar tudo, você pode fazer esses subdomínios. O que acaba Empresa- ficando mais seguro, né? Exato. Para diversos usos isso é importante. Realmente. Se você for parar pra pensar, porque você pode, por exemplo, se você tem uma loja, né? A das camisetas brancas. E você quer fazer um outro só pra quando o cliente clicar que vai fazer a compra, que daí vai pra um outro, é bom também, né? Então, para fazer compra e tal, todo o processo de compra é bom que seja no domínio raiz mesmo. Mas vamos dizer que, por exemplo, você quer fazer uma área de suporte especial nesse site. Um acesso ao beneficiário, um acesso ao cliente. Isso, ótimo. Ali seria, por exemplo, painel.camisetasbrancas.com.br. Entendi. Isso seria um subdomínio. Toda essa área usaria uma template diferente, Um acesso teria um design diferente. Tá. Conheço operadoras que fazem isso. Sim. É muito comum, uma prática extremamente comum. É. Aqui a gente quer explicar como é que a linguiça é feita, veja bem. E não é bonito. Não, é confuso às vezes, porque se você vai buscar, a maioria das... Por exemplo, eu não sou bilíngue, então tem muita coisa quando você vai buscar assim, que é tudo em inglês, você não entende muito bem os termos, tipo... Então a gente fica um pouquinho meio perdido, assim, mas nós temos o Visual Modo, que tem muitos vídeos no YouTube e ajudam a ter todo esse processo e suporte. Mas ainda assim, são dúvidas válidas, né?
Sim, sim. Mas vamos lá. Mas uma dúvida, Hum. antes de você continuar. Como você trabalha com isso, né? Você dá suporte o dia todo. Tem muito cliente que realmente não sabe mexer muito, é bem leigo no assunto e pede suporte para vocês? 95%. Ah, 95%. caraca, é bem grande O que a taxa. acontece, gente? Depois da tão famigerada pandemia, todo mundo descobriu que precisa estar online. E, de fato, todo mundo precisa estar online hoje em dia, tá? Sim, De vez em quando é bom desligar os telefones, dar uma descansada, mas todo mundo precisa estar online hoje em dia. sim. Então, o que a pessoa fez? Ela descobriu que para estar online ela precisa de uma hospedagem. Ela vai lá na hospedagem, compra, ganha o domínio, ganha o certificado SSL, vê que dá para fazer um site. Acredita na propaganda. Sim. E fica completamente perdida. Porque Sim. ela comprou. Cadê meu site? Como é que eu faço? Eu não sei. Entendi. E realmente não é tão simples assim quanto as pessoas gostam de vender. Também não é tão complicado quanto algumas pessoas acreditam. Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem umas 5 Só que cabeças aí. é bom você parar para pensar um pouquinho. Por exemplo, se você gostaria de fazer seu site usando o WordPress para usar, sei lá, um dos temas do Visual Modo, por exemplo, ou de vários outros temas, que tem muitos temas bons por aí, além dos nossos, embora eu recomende os nossos, né? É claro. Bairrista. Sempre. Mas você tem que saber como que o WordPress é feito. Então, você vai lá, digita WordPress no Google e vê mais ou menos um pouco sobre o WordPress. O WordPress é um gerenciador de conteúdo e ele é baseado em PHP, que é uma linguagem de programação. Tá. Então, se você contratar um servidor que não suporte PHP, temos um problema, concorda? Entendi. Mas daí, ó, me diz qual é o primeiro passo. Vamos dizer, eu comprei o meu domínio, certo? Tá tudo bonitinho lá, meu domínio, tá ok. Ele já tá funcionando, vamos dizer assim. Agora, qual seria o primeiro passo? O ideal seria, por exemplo, eu decidi que eu quero usar o WordPress. Eu comprei a template, por exemplo. Não. Ou não? Qual é a ordem? Não, você comprou o domínio. Tá, comprei o domínio. E ainda assim você pode comprar o servidor e o domínio ao mesmo tempo. Você não precisa comprar um e depois o outro, tá? Mas vamos dizer que Vamos dizer que você comprou o domínio antes. Você comprou lá no Google Domais e comprou o seu domínio. Porque você viu que no Google Domais tinha uma vantagenzinha. Isso. Beleza, comprou o domínio. Qual o próximo passo? Junto desse domínio vem uma série de numerinhos que é o proxy, né? Que você tem que propagar ele e você pode colocar ele dentro do seu servidor. Então, você pode comprar um outro servidor, por exemplo, na HostGator. Tá. Então, o próximo passo é contratar uma companhia confiável de hospedagem. Tá. Eu deixei uma para facilitar. Eu quero explicar direito como é que você analisa se é uma boa ou não, mas eu deixei uma ali nos comentários para facilitar, tá? Tá. E daí eu Beleza. escolhi. Você já descobriu, você já sabe o que você quer, você sabe qual vai ser seu site, o que você vai vender, né? Muito bom. Sim. Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa escolher o tipo de hospedagem que você vai querer no seu site. Existem várias. Por exemplo. A mais comum e mais barata que você vai ver por aí muito site usando é o tipo de hospedagem chamado compartilhada ou shared hosting, tá? Que é o host compartilhado. Tá. O que é isso? Sabe aquela geladeirona que tem na foto do podcast? Tem um monte de computadores? Tá. Dentro daquele computador, ele não é só de uma pessoa não, tá? Tem vários sites lá dentro. Entendi. Então aquilo é um host compartilhado. Qual é a vantagem? É barato. Entendi. Imagine você pegar um Uber com várias pessoas, sabe? Aquele Uber Pool. E qual a desvantagem? Concorda que se tiver um site no meu servidor que tiver recebendo muito acesso, tá exigindo muito daquele computador, aquele computador não é só meu. Aquele já tá na subida, já tá carregando, subindo a serra, com o porta-mala cheio, 20 pessoas no carro. Se alguém resolver acessar meu site vai sofrer. Ele vai ficar lento, ele vai demorar pra carregar. Isso, é uma possibilidade. Que ele vai carregando de faixinha em faixinha. Isso, porque, de novo, é compartilhado. Entendi. Eles fazem isso justamente pra baratear o preço. E se eu quiser um só pra mim, porque eu sou egoísta, por mais que eu esteja no começo, eu não quero ter problema. Então, aí, o que é? Se você é egoísta, quer um só pra você, mas não quer gastar muito, você tem o VPS Hosting, tá? Que é o Virtual Private Server. Que é? É privado, mas é privado virtualmente falando, tá? Existem barreiras virtuais dentro do computador. Ainda é um servidor compartilhado, mas ele é... Imagine que cada um tem uma nuvenzinha. Tá, tem uma pastinha dentro do Google Drive. Isso, boa, muito boa. E ele é mais privado,
Vamos dizer assim. Então ele consegue distribuir de forma... Um não atrapalha tanto o outro. Tá, então ele distribui as cotas de maneira igualitária, vamos dizer assim. Ótimo. Perfeito. Tá. Aí a gente tem, agora, tipo, indo um pouco mais acima, né? Que é, por exemplo, lá, vamos dizer que a gente tem os servidores dedicados. O que é isso? Vamos dizer que você quer usar o WordPress e você quer usar o WordPress ponto. Aí você busca lá no Google por hospedagem WordPress. Aí é um tipo de servidor que já vem com o WordPress instalado. Você não precisa nem instalar. Ah, tá. Mas aí qual é a diferença? Ele é propriamente feito para usar o WordPress. Ele já é todo configuradinho, prontinho para usar o WordPress. E tá. Ele já vem pronto. É só você... Aí sim, é só você instalar seu tema, os plugins que você quer e pronto. E acabou. Acabou. Então ele é dedicado àquela aplicação, entendeu? Entendi. Por exemplo, lá, uma caminhonete 4x4, daquelas gigantes, é dedicada à lama, por exemplo, entendeu? Então ela seria um servidor dedicado à lama. Entendi, maravilha. Agora, beleza. Tá. Já aqui, ó. O de graça a gente pulou, não presta. Não vai. O compartilhado é o mais comum, todo mundo usa, todo mundo começa por esse, tá? Não se preocupe, você consegue pular de um tipo de servidor pro outro sem problemas. Então, minha recomendação é comece pelo compartilhado. Pra você sentir, né? Se você não tem segurança e quer muito usar o WordPress, vai no dedicado, no WordPress host lá, tá? Porque daí é mais fácil também, né? Aí, vamos dizer que sua loja cresceu, beleza? Tá. A gente precisa escalonar. Ok. Porque o que acontece? O servidor, ele é um computador, como qualquer outro, Sim. tá? Quando você vai renderizar um vídeo, ele não usa muito memória RAM, muito processador. Ele grita. Ele grita? Sim. Então, quanto mais parrudo for o computador onde está seu site... mais eficaz vai ser. Mais eficaz vai ser. O problema é que a gente não pode, por exemplo, contratar um computador que seja hiper, mega, blaster, tudo do top, sei lá, 64 GB de RAM, um ultra mega processador, tá, um resfriamento líquido e tal, com meio d'água. Sendo que, tipo, domingo o nosso site não vai funcionar bem. Sabe? Tipo, não tem muita gente que acessa nosso site domingo. Entendi. Já a segunda estoura de acessar. Concorda que eu tenho uma máquina muito potente que está sendo subutilizada? Não tá... Aí que existe o servidor nuvem, o cloud hosting, tá? Como é que funciona? Concorda que a nuvem bate um ventinho, ela vai pra lá e pra cá? Sim. Então, é mais ou menos isso. Da nuvem, realmente, é muito superior, por quê? Porque ele se adapta. De acordo com a necessidade. Por ele isso é mais que é flexível, nuvem. entendi. Então, porque muitas empresas, aí a gente tá indo pra outro tipo de empresa, não é do link que eu deixei abaixo. Mas daí a gente tem que entender que é provavelmente empresas de grande porte. Sim, eu tô falando da Vultr, eu tô falando da DigitalOcean, eu tô falando da Google Cloud, tá? Tô falando da Amazon, da AWS, da Microsoft Azure, tá? Desse tipo de empresa. O que é? Uma loja muito grande. Imagina, sei lá, uma Magazine Luiza, uma Casas Bahia, uma Americanas da vida. Tá. Eles têm que ter algo muito, muito parrudo, porque eles não sabem. Sei lá, na Black Friday vai torar de acessar. Sim. Mas... Tanto que acontece em alguns casos, esses sites, em alguns momentos de uma grande oferta, o site fica lento. Fica Dá assim. uns bugzinhos, né? Mas justamente por causa de sobrecarregar os acessos, certo? Exato. Aí você precisa de algo muito parrudo. E esses tipos de serviços de nuvem, propriamente dita, e não a nuvem de brincadeira, que é o tá? Tá. O Virtual Private Cloud, né? Sim. Que esses cobram por hora. Entendi. Entendeu? Eles cobram por hora. Realmente, mas é justo, né? Porque é uma manutenção muito maior. Porque é uma nuvenzinha e, enfim... E não só isso, mas hora versus a quantia de dados que passou por lá, entendeu? Então, mas eles fazem essa cobrança, por exemplo, tipo, eu uso de 24 horas, vamos dizer que eu uso 23, sei lá. Não, é hora uso, entendeu? Eu expliquei um pouco errado, desculpa, gente. Tá, então explique melhor. Eles cobram pelo quanto eles estão sendo exigidos. Então, por exemplo, se hoje teve muito acesso, precisou muito.
Hoje vai vir a continha mais cara. Mas Amanhã... amanhã não tem. Então eu diminuo a minha estrutura, Tá. Eu diminuo o tamanho da minha nuvem. Certo. Então ela vai gastar menos. Mas- Imagine que é um carro que o motor ele pode virar um 3.0, se a gente tiver que subir a subida com 20 pessoas e tudo cheio de mala. Mas quando a gente tá ali na descida, na banguela, é 1.0. Entendi. Mas daí, tipo, esse tipo de cobrança, ela é mensal É também? mensal também. E é, tipo, mas é uma cobrança volátil, que é de acordo com o mês, ou é uma cobrança fixa? É volátil, tem pacotes fixos também e Tá. tal. Só que é fixo até um limite. Sim, Que dependendo... aquilo a gente chama de limite de banda, né? Bandwidth, né? Quando que nem celular. Isso. Tá, que que a nem o gente plano tem. do seu pacote de dados. Tá, entendi. Tem limites, entendeu? Entendi, tá. Não é aquela coisa. Só que aí a gente tá indo numa coisa... Magazine Luiza, Casa Bahia. Sites muito grandes, tipo Tecmundo, UOL e tal. A gente tá vendo sites muito grandes, que aí a gente tem que entrar em outra parte de desenvolvimento de servidor mesmo e tal. Mas vamos pra Mas pessoas vamos pra como nós. pessoas normais, assim. o server de host lá, o plano M, que eu deixei o link na descrição, vai resolver seu problema, tranquilo. Não precisa se preocupar com isso, é só informação nerd extra, tá bom? Curiosidades. Tem lá o Virtual Private Cloud também, que é aquela cloud privada, tá? Tá. Eu falei VPS, eu tô com uma dúvida se é VPS mesmo, sabe? Quando você vai começar a falar assim, a pauta. Eu vou dizer que eu não vou opinar, porque eu não sou boa com essas coisas, então... Mas aí, beleza, temos todos esses tipos de servidor. Existem muitos outros tipos, existem muitas outras ideias, mas... Aí, por exemplo, sei lá, você tem o plano... M. O plano, sei lá, P, que é, sei lá, o computador com 4 GB de RAM, com tanto de HD e tal, que é o tanto que você pode ocupar dentro daquilo, porque você não pode gastar infinitamente, né? Sim, tem um limite, né? Tem um limite de coisas. E assim, vai do seu site, por exemplo, você é um fotógrafo, saiba que fotos ocupam muito espaço. Então, cada foto que você subir no seu site, além dela ocupar um espaço no servidor, vai demorar mais tempo para a pessoa conseguir carregar a foto. Então, a ideia é que o site seja pequeno, rápido e vá direto ao ponto, tá? Sim, sem dar muito rodeio. A gente vai explorar um pouco mais disso em episódios mais pra frente, de otimização de site e tal. Mas o plano M vai resolver 99% dos problemas pra começar, tá? E daí, por exemplo, pra eu não perder, eu comecei com o plano M, Legal. meu site, tipo, começou a bombar, tá tendo muito acesso e tal. Tá ficando lento. E tá ficando lento. Aí eu passei pro plano G, mas o plano G também não conseguiu me atender. Eu tenho essa Porque assim, hospedagem. sabe, o plano M, ele usa um HD, um computador com HD. Igual, Sim. Igual já, computador comum. já o plano Turbo, ele usa, por exemplo, um SSD. Ou seja, você consegue colocar a informação lá mais rápido. Sim, ele carrega mais rápido. Mas vamos dizer que, tipo, o meu site chegou num ponto onde nem esse tá conseguindo me atender. Eu vou precisar ir pra um superior. Eu consigo mudar tranquilamente de uma hospedagem pra uma outra, sem problema, ou eu fico meio que preso nesse limbo? Então, essa é a grande vantagem de você ser dono do seu site. Se você fez seu site No WordPress, no por exemplo. WordPress, por exemplo, concorda que seus dados são seus? Sim, Foi você que fez? sim. Então você consegue mudar brincando. Ah, Você consegue migrar. tá. E esse É um aqui... serviço de migração, óbvio. Se você for migrar dentro da empresa, dessa empresa de hospedagem, o que vai acontecer? Eles vão te ajudar. Eles migram para você. O seu foi migrado. O seu começou num servidor dedicado de WordPress. Eu achei que tava com umas frescuras e tal, né? Bem na época da pandemia. Sim. Aí eu mandei migrarem no plano M mesmo. E E eles daí? migraram. Tá. E daí não teve dor de cabeça, E né? assim, uma outra vantagem, que é uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que empresas boas de hospedagem, elas oferecem backups, elas oferecem um painel de controle, tá bom? Tá. Então, E que é importante o backup, né? Backup é sempre bom. isso, aqui é a máxima do backup. Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, né? E quem tem 3, tem 2. E Tem assim dois. por diante, né? E assim vamos. Quanto mais backup, melhor. Então, ótimo, você já conseguiu, você já entendeu o que é um servidor, você sabe escolher um, você já sabe as diferenças que tem entre muitos tipos, tá? Não precisa, não se emocione, não busque servidores que tenham, por exemplo, 16 GB de RAM e tal. Você vai pagar muito caro e você não vai usar quase nada disso. Principalmente se você tá Porque, começando assim, agora, né? O que o servidor vai fazer, gente? Ele vai colocar o seu site online para quando alguém digitar o nome do seu domínio,
poder carregar de algum lugar os dados que você colocou no seu site, as imagens, as fotinhas. Então, você não colocou no seu site um filme, sabe? Você não colocou o Vingadores Guerra Infinita no seu site. Você colocou uma paginazinha com uma imagem, um texto, um botão, o seu telefone, umas fotos do seu negócio, umas camisetas que você pode comprar. Só isso. Isso não ocupa muito espaço. Então, você não precisa de um computador com 80 gigas para... Super potente e tudo mais. E uma coisa que é importante ter em mente, porque eu acredito que pode acabar gerando, não é porque você acabou de comprar um domínio, colocou no host, tudo bonitinho, e você vai digitar lá no Google camisetas brancas à venda, que vai aparecer o seu site em primeiro. Não vai. Aí a gente entra numa outra coisa que é a otimização do conteúdo pro Google. Entendeu? Então, assim, não pense que você fez o site e tal. Você fala assim, opa, agora todo mundo vai achar quando pesquisar camiseta branca no Google. E não é assim. Eu construí, eles vão vir, né? Não é assim que funciona, né? Então tem todo um trabalho de marketing, Exato. Um trabalho de conteúdo. Que é muito importante, né? Como que é o SEO lá? SEO, isso mesmo. Que ele é chato, mas que faz com que o seu site comece a aparecer nas primeiras páginas. Mas isso não tem nada a ver com o host ou com o seu domínio, enfim, seja como for. Então, não tem e tem, né? Porque assim, se você escolher um nome bom para ser seu domínio, um nome interessante, um nome inteligente, Camisetas Brancas é um nome extremamente inteligente, né? Você conseguiu esse domínio e você colocou um host bom, que fica o tempo todo online, que não demora a carregar seu site e tal. Um host decente. Sim, mediano ali. Mediano. E você conseguiu fazer o seu site sem encher de imagem pesada e tal. Ele otimizado. O Google vai dar vantagens pro seu site. Você vai ganhando vantagenzinhas. Você sai na frente do amiguinho que não fez a lição de casa. Isso tudo que a gente está falando, o episódio passado e esse, são o primeiro e o segundo passo para você ter um site. Tem infinitos passos, tem trabalho pro resto da sua vida. E é um trabalhinho de formiguinha, né? Porque o pessoal acha assim, eu já fiz o site, já tá online, tá ali, não preciso de fazer mais nada. E não é bem assim que funciona, porque a gente sempre precisa estar dando uma manutençãozinha, sempre tem algum plugin que precisa atualizar. Exato, e dentro do servidor, o próprio servidor fica dando manutenções também. Exato, então é todo um trabalhinho que você precisa se dedicar para que ele possa acontecer. Então não é só você seguir esses passos e falar, bom, agora o meu trabalho acabou. Não é assim. Não é. Você vai ter muito trabalho ainda pela frente, mas é um trabalho gratificante, porque o seu site vai estar online enquanto você dorme. Então ele vai poder converter enquanto você dorme. E é claro que o seu site, ele vai acabar dando os resultados de acordo com o que você também está pretendendo fazer, com o seu esforço, né? Com aquilo que você está se dedicando, porque o seu amiguinho às vezes pode ter uma loja de camiseta branca e ele está se dedicando mais do que você, logo ele pode ter mais retorno, enfim. Então é uma variável. Mas ótimo. Acho que já deu pra todo mundo entender o que é um host, né? Um servidor. Host. Não é do Airbnb. Então, pra que serve... Agora, vamos lá. De novo, convidada. Pra que serve uma hospedagem de sites? Ele serve para deixar o seu site online, para que as pessoas consigam carregar de forma rápida de qualquer lugar do mundo, tecnicamente. De celular isso. Também? De celular também. Jura? Sim. E de tablet? E de tablet. E se a geladeira tiver internet, dá pra também? Dá pra ligar também. Aí sim. Ela carrega. E que site que você gostaria que as pessoas carregassem na geladeira delas agora? Convênio de saúde.online. Acesse para planos de saúde, odontológico e seguros. Para mais informações, entre em contato com Corretora Sincera através do canal de YouTube. Ai. Tá bom, é isso aí, né, gente? O jabá. Mas, ótimo. Então, tá, você já entendeu? Maravilhoso, tô feliz. Consegui... Acredito que tenha entendido. Uma pessoa conseguiu explicar o que é, tá ótimo, já venci. Se você não entendeu, deixa nos comentários, eu explico pra você de outra maneira, tá? Se você tiver interessado em mais dicas e mais ideias, deixa nos comentários também. Se quiser dar dica de tema pro podcast, manda lá um e-mail pra podcast@visualmodo.com. Inclusive, se você tiver uma hospedagem e um domínio, você pode ter esses e-mails legais. Sabia? Por exemplo, você consegue mandar um e-mail para essa corretora aqui do meu lado para ver um seguro pro seu carro no victoria@seguro sorocaba.com.
Não consegue? Opa, mas Não claro. precisa mandar pra fulaninhodetal@gmail.com. Fica meio não profissional, né? É legal ter o nome do... Então, na domínio, sua né? empresa de hospedagem, você consegue ter o seu e-mail personalizado. O que é muito legal. O contato, o nome da sua empresa, fulaninho.com. Por exemplo, lá, o podcast @visualmodo.com é porque somos donos do domínio visualmodo.com, ele está numa hospedagem. É uma hospedagem tanto de e-mail quanto de website, De tá? website. Então, tudo que você colocar lá vai estar hospedado. Você pode hospedar um app, você pode hospedar um e-mail, você pode hospedar um site. É sua hospedagem. Você pode colocar lá um elefante. Não vai... Acho que não é uma boa ideia, mas você pode pôr. Mas você pode tentar colocar. Se o Mas- seu site for um elefante.com, por que não? Aí você vai poder ser dono do e-mail, contato@elefante.com, né? Então, saiba que é uma outra vantagem de você ter uma hospedagem, um e-mail personalizado. Porque aí esse e-mail, em vez de ir para os servidores do Google, lá no Gmail, da Microsoft, lá no Hotmail, vai para o seu servidor, e o seu servidor tem lá a sua interface de e-mail que você pode linkar com o seu Gmail. Isso é o que eu ia falar. Você consegue integrar, né? Você Consegue dar- ver tudo no mesmo lugar. Dá um pouquinho de trabalho você integrar o e-mail da sua hospedagem com o Gmail, para você poder ver no app do seu celular, por Mas exemplo. sabe na onde que tem um vídeo supimpa sobre isso? Aonde? No visualmodo.com. Você acessa o canal do YouTube Visual Modo e você tem todos esses tutoriais disponíveis de graça, sem aquela coisa de você ter que comprar o curso para poder saber. Então acesse Visual Modo. Nossa, cancela a ideia de vender o curso. Né? Não, porque hoje tudo é assim, mas se você quer saber mais, acesse para o curso gratuito do Senhor das Quantas. Nossa, se inscreva para o curso gratuito. Do nada alguém tá te ligando, né? Você fala assim, meu Deus do céu. Enfim, o foco já foi pra... Mas então, tá aí, ó. Mais uma vantagem brinde, bônus aí pra quem viu o podcast até o final, tá, gente? E não o curso, mas sim que você vai poder ter um e-mail personalizado. Droga, um mês aqui, daqui um mês Visual Modo lança um curso de como... Enfim. Inclusive, você pode ter... existem empresas que limitam pra você, né? A quantia de e-mails que você pode ter. Por exemplo, você pode ter 5. Sim. No seu servidor atual, você pode ter 5. Então, você cria lá os e-mails que você quiser. Por exemplo, lá, o corretora sincera, convênio de saúde.online, o Victoria, convênio de saúde.online. Sabe? Você cria. Sim. Já os do Visual Modo, você tem uma coisa um pouco mais limitada e tal. Você consegue fazer de um outro jeito. Mas é assunto para um outro podcast, né? E- Por hoje acho que já tá bom, Eu né? acho que já tá bom, eu acho que o pessoal deve ter gostado. E se não Gente, gostou... eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa quieto, melhor não ter essa frase. Não. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, manda, tá? Esse podcast ele vai estar disponível para vocês no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Anchor, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Dá uma olhada lá em visualmodo.com para você ver mais dica. Vê o nosso YouTube de do Visual Modo também. Vai lá no Facebook do Visual Modo, no Twitter, chama a gente no e-mail. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês semana que vem. Falou e até mais. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were